Shalom, shalom, povo do Eterno. Eu sou Neo Maragon Cabral e eu estou enviando esse vídeo desde aqui da Espanha para os alunos do apóstolo Ricardo Ribeiro para falar sobre a unção profética. Então, queridos, a unção profética ela é uma unção que ela nos capacita e nos destaca, né, para ser boca de Deus na terra. Ela faz um diferencial na nossa vida enquanto filhos de Deus. A unção profética nos separa dos demais, né? Dos demais do povo. Para quê? Para a gente ouvir a voz do Eterno, para a gente ouvir a voz do Senhor e ser um proclame, proclamar, para endireitar o caminho do Senhor, né? Como João Batista, como Isaías, como Elias, né? E trazer, endireitar o caminho do Senhor, proclamando as verdades do reino para o povo de Deus, né? Então, assim, nós, como profetas do Senhor, precisamos entender que tipo de profeta nós somos, né? Se nós somos profetas dimensionais, profetas da arte, profetas da guerra espiritual, né? Em que contexto a gente está inserido nessa unção, para a gente poder funcionar no corpo de forma efetiva. Por isso, eu acredito que vocês estão fazendo as escolas, vocês estão fazendo treinamento, buscando o eterno, porque realmente isso nos capacita. Porque quando estamos iniciando o nosso chamado profético, dentro mesmo de ofício, não é profetizar, que eu creio que se você já sabe, profetizar é um dom, mas ofício de profeta, quando você tem esse encargo, até a cor da roupa que você usa, ela fala no reino espiritual. Tudo que sai da tua boca, ela reverbera no mundo espiritual. Então, uma responsabilidade muito grande carregar essa unção profética. Por isso, os profetas têm que estar alinhados com o trono 24 horas por dia. Eles têm que estar alinhados com a vontade do Eterno, ouvindo os ouvidos do profeta, ele tem que estar totalmente alinhados. Ele não pode ouvir o seu coração, ele não pode ser tendencioso, o ouvido dele tem que estar limpo, descontaminado para ele ouvir. Ele vai para a montanha, ele sobe nos altos lugares, no Monte Sião, ele escuta a voz do Eterno e ele desce dizendo: assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor, para alinhar, endireitar os caminhos tortuosos para que o Senhor venha, ou seja, confrontar o pecado, confrontar os falsos ensinos, né? E confrontar tudo aquilo que está contaminando a igreja nos nossos dias. Então, a unção profética ela é muito especial, ela é muito forte, né? E os profetas realmente eles não são compreendidos, eles são muitas vezes eles não são compreendidos no sentido de eles marcham numa outra cadência, num outro ritmo, porque a gente vai na frente, a gente vai no tempo à frente, a gente vê o futuro e sabe muitas vezes o que vai acontecer. E a igreja, no geralzão, ela não percebe isso, ela tá ali levando a vida dela normal, de trabalhar e tal. Não que o profeta não trabalhe, mas o coração do profeta e esse encargo dessa unção nos leva a buscar sempre as coisas do alto, né? Então, 20 e poucos anos da minha vida, que é o tempo que eu tenho ministerialmente, são 25 anos de ministério, de tempo integral. Eu vivi muito tempo nas dimensões, né? Buscando incansavelmente de dia e de noite. Houve um tempo, começou 2015 para cá, Deus começou a falar para eu descer. Na verdade, desde 2012, mas eu não escutava muito, porque a unção profética, ela domina nos ares, são as águias, e a unção apostólica é na terra, é o leão. Então, o céu e a terra tem que estar alinhado. O profeta tem que estar alinhado com o céu, mas também ele tem que estar alinhado com a terra, que é o ensino que ele traz, é a unção que ele carrega sobre ele, de destravar o mundo natural, né? De trabalhar com o mundo natural, de observar os acontecimentos, de discernir os tempos e as estações. Então, o profeta, ele tem esse peso no coração dele, mas o coração dele, com certeza,
tá mais voltado para o céu, para o coração de Deus, porque fala o Pai, para que fala o coração paterno de Deus, né? E ele sabe, realmente, ele sofre muito nesse sentido, porque ele quer realmente que a igreja, que o mundo entenda o que Deus está sentindo, porque ele sente, ele se coloca no lugar do que sente o coração de Deus, né? O profeta sente o coração de Deus como um intercessor, mas ele sente mais o coração de Deus. Então, esse encargo muitas vezes traz um peso que precisa de muita graça do Eterno sobre os profetas, quem tem esse ofício de profeta. Mas vale a pena carregar essa unção profética, vale a pena a gente trabalhar no reino de Deus, vale a pena a gente ouvir o Eterno para fazer uma palavra, para poder alinhar a terra com o que o Eterno está falando, né? Então, para mim, eu tenho muito forte Isaías, porque foi algo que aconteceu comigo. Então, a unção profética, ela traz alguns sinais e marcas proféticas para nós, desde quando você começa a entender o teu caminhar, desde quando você começa a entender o seu chamado profético. Para mim, o meu chamado profético, ele começou já desde muito cedo na minha conversão, né? Eu sempre vi. Então, tem alguns pontos. O profeta, ele vê, o profeta, ele sente o cheiro, ele tem todos os 5 sentidos dele totalmente aberto no reino espiritual. Ele sente se tá quente, se tá frio, ele entra naquela dimensão, né? Então, a unção profética, ela nos capacita a entrar nessas dimensões, nessas atmosferas e trazer para a terra aquilo que a gente sentiu lá. Seja de bom, seja de ruim. Se a experiência de um profeta leva ele, né, numa dimensão, como o profeta Jeremias, vou deixar claro, como o profeta Jeremias sentiu o pecado do povo, ele chorava, ele carregava aquele peso, ele carregava aquele fardo, né? Ele foi para o tronco, ele foi para a prisão, ele fez atos proféticos que o Senhor falava com ele, né? Igual como o profeta Isaías também, mas o profeta Jeremias de uma forma mais sensível. Então, a unção profética, o profeta, ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele é sensível nos 5 sentidos, né, espirituais, de ver, de ouvir, de sentir o cheiro, né, e na voz como uma espada afiada que sai da boca dele. Então, a unção profética é apaixonante, realmente, essa unção, porque tem um diferencial. E realmente somos incompreendidos no início, na carreira, quando estamos começando. E uma das coisas que o Senhor falou comigo, porque eu fui treinada pelo Senhor, pelo próprio Yeshua, ele me ensinava, ele vinha, ele me levava nas dimensões, por muitos anos ele vinha todas as noites, segurava minha mão, me levava nas galáxias, me levava nos outros países, como a Inglaterra, onde eu já estive, mas ele me levou em espírito. Aqui na Espanha, no Japão, eu nunca estive, mas já estive em espírito. Na França, recebi a espada de estrela na França, numa montanha, e quando cheguei naquela montanha, uau! E outros lugares dentro do próprio Brasil, como Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido no Rio e já tinha ido em espírito. Então, quando Deus, o Eterno, Yeshua, nos capacita e nos chama, no início a gente é incompreendido porque as pessoas não entendem realmente o que está acontecendo com a gente. Né? Isso comigo, tipo, 20 anos atrás, eu não tinha muito esse entendimento do profético. Né? Hoje, glória a Deus, tem milhares de escolas, e é exatamente isso, que é esse ponto que eu quero falar para os irmãos, sobre as escolas de profetas, né? Porque eu fui treinada pelo próprio Senhor, e eu li na palavra, né, sobre a escola dos profetas, né, de Elias e Eliseu, e eu disse, meu Deus, a gente precisa muito disso, porque quando a gente está iniciando a nossa caminhada no profético, o que acontece? A gente não sabe como se movimentar dentro dos dons proféticos, a gente não sabe.
temos limitações, porque não temos entendimento, não tinha realmente muito material nessa época sobre o profético. Eu lembro que eu li um livro do americano chamado Rick Joyner, do Ministério Morning Star, que é a Batalha Final, que eu entendi o que acontecia comigo, que eu ia nas dimensões quando o Senhor me levava. Mas se eu fosse falar para a igreja, eu falava muitas vezes, né, pela própria imaturidade minha, eu contava assim com alegria e o povo achava que eu era louca, né? Então, hoje, glória a Deus, nós temos escolas de profetas, bastante escola, né, da Bertelli, escola do próprio apóstolo Ricardo Ribeiro, tantas escolas na nação brasileira e fora do país, mas naqueles anos não tinha. Então, o nosso encargo, o nosso trabalho como profeta, ele realmente ele fica muito. Ele fica afetado no sentido se a gente não tiver pessoas mestres no profético para nos orientar, para nos encaminhar, para dizer, olha, o caminho é por aqui. Não faça isso, porque eu já fui por esse caminho e não é bom esse caminho, ele traz prejuízo, ele traz problema. Então, os profetas, eles precisam ser ensinados também, como os pastores, né? E a gente sabe que nos últimos anos a igreja ela não trabalhou nos 5 ministérios, ela trabalhou apenas com o ministério pastoral, e isso trouxe um prejuízo muito grande, porque havia o quê? Profetas no encargo de pastores, né? Então isso trouxe um prejuízo porque misturou a identidade, misturou os encargos, e o profeta realmente ele não sabe pastorear. O profeta, o ofício dele é estar nos altos lugares, no alto da montanha, no monte de Sião, ouvindo Deus e descendo, e ele é a própria natureza dele, o Eterno já moldou ele para quê? Para ele proclamar, né, o arrependimento, para endireitar os caminhos tortuosos, né, para confrontar o pecado do povo e a iniquidade, né? Mas com amor, né? Com amor. Então, os primeiros anos da minha vida, no meu chamado profético, foram muito difíceis, porque eu andava só. Eu tinha minhas discípulas, elas me ajudaram muito, mas eu falo com cobertura de alguém que sabia. Então, eu vi por livros alguma coisa, como eu já falei, né? E que eu fui entender realmente o que estava acontecendo comigo. Então, hoje, vocês são muito privilegiados, porque estão numa escola, tem muitos profetas da nossa nação, que eles falam aquilo que eles ouvem do Eterno e traz para a nossa nação como ensino, como alinhamento, como um balance, trazendo dentro de um equilíbrio, de uma maturidade. E os profetas imaturos, eles fazem muitas coisas erradas, como eu fiz no início da minha caminhada profética. A gente faz muita bobagem, e como cada um no seu ofício, como evangelistas, como apóstolos, como mestres, né? Então, a gente erra muito no início do nosso ofício, porque não temos mestres para nos orientar. Eu falo de mim naquele tempo, na década de 80, né? Início da década de 80, ali pelo ano 88, 89, 90, né, quando iniciou realmente o mover na nação brasileira. E nós, hoje em dia, glória a Deus pela vida dos profetas, né, que Deus tem levantado na nação, trazendo esse alinhamento, trazendo as escolas de profeta, alinhando o tempo, as estações, a forma, trazendo identidade para os profetas em que encargo, em que profeta, em que ofício e encargo você está trazendo dentro da unção profética. Arte é dentro da arte. Você é um profeta da arte? Você é um profeta da dança? Você é um profeta dimensional? O que é um profeta dimensional, né? É um profeta que ele guerreia nas dimensões, nas galáxias, nos planetas, no cosmos, nas águas, no fogo, na terra. Ele entra nessas dimensões. Então, esse é o meu chamado. Mas no início eu não entendi, eu pensava que eu estava ficando louca. Então, o profeta dimensional é que tem um chamado para guerra, guerras continentais, guerra de cosmos, guerras
de nações, de continentes, ok? Então, esse é um profeta dimensional. Ele tem que estar habilitado na velocidade do tempo, ele acessa várias dimensões, ele entra nas dimensões e ele tem toda a visão completa, né, daquela guerra. Deus mostra para ele aquilo, o Eterno vai e dá todo a estratégia para ele e ele se move dentro dessa dimensão aí. Mas tem um profeta da música, tem um profeta da arte, tem um profeta da dança, né? E assim por diante, né? Como o apóstolo Léo falou, em 2019 ele trouxe 62 profetas do Brasil aqui para Portugal. Ele disse de várias áreas, né? De várias áreas, vieram profetas de várias partes, né? Trazendo o encargo profético para essa nação, para profetizar. Então, quero aqui deixar uma palavra dentro de um chamado, tem várias, né? Mas eu quero aqui deixar para você sobre o teu encargo profético. Quando você começa a acessar o trono do Eterno, você vai passar pelos seres que são de fogo, como os serafins, né? O trono do Eterno está acima dos querubins, que também são seres de fogo, né? Também a roda de fogo que ela também, em Ezequiel fala que ela é muitíssimo assustadora. Mas eu vou ler aqui para vocês. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Né? Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eis que os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas então voou um dos serafins para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha do altar como uma tenaz, e tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por mim? Por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvir de fato e não entendeis? E vedes em verdade não percebeis? Então, o primeiro encargo e ofício de um profeta é para o próprio povo do Eterno. Né? Ele diz a este povo, o nosso próprio povo é o povo do Eterno. Por incrível que pareça, a nossa maior luta, nós que temos um ofício de profeta, é com o próprio povo de Deus, porque eles veem e não entendem, né? Eles ouvem, não entendem, e vê, mas não percebem. Então, assim, por que eles, o próprio povo do Eterno, eles têm essa dificuldade? Porque eles estão debaixo de um sistema, né? Um sistema religioso, né? Toda igreja está debaixo de um sistema. Não existe uma igreja que não esteja debaixo de um sistema religioso, que é o sistema babilônico. E nós somos libertadores. Os profetas, eles são libertadores. Eles trazem o povo para fora do sistema. Esse é mais um encargo. Um profeta é o libertador, né? Mais uma área em que o profeta trabalha. Ele é libertador, ele chama o povo a sair do encantamento, a sair daquele sono, né? A sair como João Batista, quando ele mergulhava ali, o povo, ele falava arrependei-vos, ele estava tirando todo Israel de um sistema religioso farisaico, né? Então, aqui também nós temos Jeremias, né? Jeremias que foi como eu recebi de Yeshua quando ele entrou no meu quarto e ele realmente tocou na minha cabeça, ele impartiu sobre mim com as suas mãos, botou a mão na minha cabeça assim, e ele impartiu um capacete de diamante, exatamente no texto de, Ezequiel. Ezequiel 3:9, ok?
Ezequiel 3:9. É porque esses são os 3 livros mais fortes meu. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Daniel também. Mas Ezequiel 3:9, ele fala exatamente dessa estrutura, tá? Que diz assim, ó. Mas eu vou ler desde o 7. Na verdade, leu Ezequiel 3, tá? Mas eu vou ler aqui para você, ó. Mas a casa de Israel, vamos do 4. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. E nem a muitos povos de estranha fala, nem de língua difícil, cujas palavras tu não podes entender. Se eu as te enviar, certamente te dariam ouvido. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. E eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como um diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Então, amados, leia todo o capítulo de Ezequiel 3, né? Eu leio sempre todo esse capítulo, 1, 2 e 3, porque foram experiências. Olha aqui como ele diz no 10. Diz mais, filho do homem, coloca no coração, no teu coração, todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve com teu ouvido. Eia, pois, vai aos cativos, olha aí, como nós somos libertadores, aos filhos do teu povo, e falarás e lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixem de ouvir. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer que nós que temos a unção profética, o encargo profético, o ofício de profeta, nós somos enviados a um povo de dura serviço. E eu, nesse período aqui, nessa década de 80, eu sofria muita rejeição. Porque ninguém compreendia. Nos idos de 88, 89, ninguém compreendia o que eu estava vivendo. E eu era muito rejeitada na minha igreja, porque ninguém entendia essas minhas experiências, não? E o profeta, ele é rejeitado mesmo, porque ele é enviado a um povo de dura serviço, né? A um povo de dura fala, a um povo que tem a mente cauterizada, que tem a mente fechada. E ele fala, quer ouça, quer deixa de ouvir, você tem que falar, você não pode calar a tua boca, você tem que dizer o que Deus te mostra, né? E hoje, também, para a glória de Deus, a gente tem o respeito das pessoas, dos líderes, né? Porque sabe que o nosso chamado é sério, a gente não está brincando, enquanto nesses mais de 30 e poucos anos de caminhada, muitos já caíram, já ficaram pelo caminho, e a graça e misericórdia de Deus tem nos sustentado. Amém? Então, eu sei que cada um tem um nível, muitos estão no nível mais maduro, outros estão iniciando o seu chamado profético, outros já estão mais adiante, já estão avante. Mesmo que você tenha experiências sobrenaturais, amado, eu quero te dar aqui, deixar uma dica para você. Mesmo que você tenha experiências sobrenaturais, mas o amadurecimento profético, o amadurecimento da unção, ele te dá um nível de autoridade. O aperfeiçoamento do teu chamado, do teu ministério, dos dons que Deus impartiu sobre você, para você funcionar no corpo. Entendeu? Você tem que compreender que a unidade do corpo de Cristo. Então, mesmo que eu tenha o dom mais extraordinário, eu não funciono sozinha. Eu faço parte de um corpo. Eu tenho que ser humilde para receber até de quem sabe menos do que eu, do que você. Tô falando como corpo agora, entende? Então, todos nós temos que entender que somos ligados pelas juntas e medulas, né? Somos ligados para o aperfeiçoamento. Lá em Efésios 4, você compreende isso bem melhor,
né? Cada um no seu dom, cada um no seu ofício, cada um no seu chamado, né? Eu, como um chamado apostólico, eu recebi os 5 ministérios, e dentre eles o primeiro que eu recebi foi o profético, de profetizar, de ter visões do futuro, como eu vi várias coisas no futuro que Deus me levou, inclusive no nosso país, e do passado também, e entrar nas dimensões, e como mestre também, para ensinar, para abrir as escolas proféticas, para dar os treinamentos no nossa escola CTG Guerreiro pelo Brasil, desde 2012 nas nações, dentro também do pastoral, pastoreando as pessoas que estão debaixo da minha cobertura. Então, o apostólico, ele encobre tudo isso aí, e inclui o profético. Né? Então, eu tive que, o encargo apostólico, a função para eu funcionar em todos os 5 ministérios, trabalhando com os 5 ministérios, né? E o profético, o profeta, né, ele vai se movimentar nessa unção que é como se fosse uma cobertura, uma capa que dá para ele uma autoridade quando ele fala aquilo que ele ouve o Eterno falar lá no trono, né? Aquilo que ele vai na sala do conselho, né, para ensinar os profetas a ler os pergaminhos, o que está escrito naquele pergaminho. Eu, certa vez, dando um treinamento profético para as pessoas abrir e ativar a visão profética delas. Muitos não abrem, mas muitos abrem, que é o tempo do Eterno. Para elas lerem o pergaminho, eu levei ela na dimensão da sala de conselho do Eterno. Estavam ali vários profetas, né? E eu perguntava o que você vê, e para ver se estava alinhado com o que eu estava vendo. E realmente a irmã ela via uma mesa e via vários profetas de nações com o Eterno, com Yeshua ali, tomando decisões para a terra. Então, a gente acessa esses lugares e fica sabendo dos planos e os projetos de Deus para o mundo. O Eterno não faz nada sem antes revelar os seus servos profetas. Então, que você tenha um coração ensinável, que você seja humilde, ok? Porque o profeta realmente ele tem uma veia mais agressiva. Eu era muito mais agressiva, mas o Eterno vai dando a mansidão, vai dando equilíbrio e derramando doçura sobre nós. Mas do forte saiu doçura. A gente não vai deixar de ter o nosso caráter, nossa personalidade, mas debaixo já da unção de Yeshua, né? Do leão e do cordeiro, com o equilíbrio, com a mansidão, né? Com a simplicidade, com a humildade, que são marcas do caráter de Yeshua. Né? E nós precisamos ter, o profeta ele precisa ser muito trabalhado, senão ele se torna arrogante e soberbo, altamente, ele não ouve ninguém, apóstolos também, mas a gente está falando da unção profética, então precisamos realmente ser muito humildes. Estamos num tempo, isso Deus me trouxe agora em Londres, um ensinamento, aonde Satanás soltou na terra muitos leviatãs pequenos, não são grandes, mas que eles trazem no rabo uma guilhotina. E se a cabeça do profeta se eleva, ele se torna arrogante, soberbo ou altivo, o rabo desse leviatã, ele corta. Porque ele quer a coroa, é guerra de coroa, por isso esse vírus, o corona, guerra de coroa, de cabeça, ele quer a cabeça dos líderes dessa geração, daqueles que estão se levantando. Então, o tempo agora é de deitar, o tempo agora é de ficar escondida na sombra do esconderijo do Altíssimo, em humilhação. O tempo é de se humilhar. E breve, o Senhor vai nos levantar para reinar com Ele nessa terra. Mas o tempo agora, essa estação é de deitar no chão e se esconder, ficar com a cara no pó e se humilhar para que o rabo do Leviatã, a guilhotina dele, não pegue o nosso pescoço. Tá, querido? Fica escondido nesse lugar, ouvindo o coração de Deus. Faz aquilo que o Eterno te falar.
mesmo que custe caro para você, custou muito mais caro para ele, derramou o seu sangue. Então, pague o preço. Vale a pena ser profeta, vale a pena falar o que o Senhor nos envia, mesmo que a gente passe por louco. Vale a pena não abrir mão do chamado e nem da unção profética. É muito preciosa, é muito valorosa. Há muito tempo eu dizia, ai Senhor, eu não quero ver isso, eu não quero. E certa vez o Senhor me disse, nunca mais diga que tu não queres, porque é de mim. Então tudo que vem do Senhor é precioso, é valioso, vale a pena. Hoje eu amo o meu chamado, né? Trabalhar com o apostólico, com o profético, trabalhar com o pastoral, com o mestral. Me falta realmente uma ativação no evangelístico, que ele ficou um tempo parado, mas o Senhor já tem falado que vai ativar nesses últimos anos. Então é isso, querido, tá? Fica com o Eterno, fica com Yeshua. Eu agradeço muito mesmo o convite do apóstolo Ricardo Ribeiro. Tem sido, assim, uma aliança incrível. Eu tenho te conhecido, ver o teu coração, como você é um homem de Deus, apóstolo. Que o Senhor restaure tua saúde, sabe? Que todos que vão assistir esse vídeo sejam abençoados, sejam realmente abençoados. Eu quero derramar sobre vocês e um dia estarmos juntos para eu impartir, ensinar sobre, né, sobre as espadas do Eterno, de pedras preciosas. Amém? Deus abençoa, fica com o Senhor. E muito bom o convite, eu agradeço, me sinto muito honrada. Shalom, shalom a todos.